levantaram essa bola de novo, mais de 100 anos depois. Aí tivemos alguns marcos dessa história, como o Rio 92, acho que muitos de vocês eram crianças ainda, tá? O Rio 92 foi um marco mundial, depois teve Berlim, depois em 97 foi o famoso protocolo de Kyoto, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Até agora ninguém assinou aquele troço, né? É claro, porque aquilo não funciona. Eu vou mostrar por que não funciona, tá? Você pegar os Estados Unidos que não quer assinar, você pegar uma China que não quer assinar, tudo bem, porque eles são poluidores. Agora você pegar uma Nova Zelândia, a Nova Zelândia chegou a dizer, não assina esse troço aqui, não tem comprovação científica nenhuma. Nova Zelândia podia assinar, não polui nada, né? Mas por que não tem realmente comprovação? Só conversa fiada. Aí teve Haia 2000, Joanesburgo, Copenhague, tá certo? Teve aí há 2 anos atrás aí, Estocolmo, você lembra aí que o pessoal foi lá? Foram tudo passear, não resolve nada, né? Só a delegação brasileira tinha 300. Com certeza eu não vou, né? Porque não me chamam para essas coisas, né? Tinha 300 na delegação brasileira, tal do COP lá em Copenhague, agora vai ser na França esse ano. Alguém resolveu alguma coisa? Claro que não, porque é só conversa fiada. Vão lá gastar dinheiro, passear, tá certo? E ninguém resolve coisa nenhuma, tá? Mas todo esse negócio, essa conversa fiada, vem do IPCC, Fórum Mundial para Mudanças Climáticas, criado em 1988 pelas Nações Unidas, e está dentro da OMM, Organização Meteorológica Mundial, da qual nós, do Instituto Nacional de Meteorologia, somos o representante brasileiro na ONU, da Organização Meteorológica Mundial. Temos colegas que participam, como eu já participei também, da questão dos fóruns mundiais de mudanças climáticas. E assim como eu, esses colegas são contrários a essa ideia. Só que a maioria dentro desse fórum advoga que o mundo está aquecendo e que nós temos mudanças climáticas. Tá certo? Então, em 1988 foi criado pelas Nações Unidas o IPCC, que é esse Fórum Mundial de Mudanças Climáticas, que é quem, tá certo, nos dá notícia e é quem, digamos assim, entre aspas, tem autoridade para divulgar essas informações aí, tá certo? Então vamos lá. Vou fazer um histórico que o clima sempre teve em moda. O pessoal mais novo não vai entender, mas o pessoal mais antigo pode até entender um pouco. Nos anos 70 se falava que o mundo estava gelando. Eu vou mostrar uma reportagem lá para vocês. Era a idade do gelo. O mundo vai virar um freezer de uma geladeira. Esse papo furado acabou, tá certo? Depois de um certo tempo veio a conversa de chuvas ácidas. Eu acho que muitos de vocês se lembram daquela conversa que tinha chuvas ácidas. Alguém fala de chuvas ácidas hoje? Não. As chuvas ácidas continuam, pessoal. Existem e continuam, tá certo? Mas agora, recentemente, vocês devem se lembrar, falaram muito no tal do buraco de ozônio. Você lembra do buraco de ozônio? Você lembra disso, né? Alguém fala no buraco de ozônio hoje? Vocês têm ouvido falar de buraco de ozônio? O papo acabou, né? O papo acabou, quer dizer, todo mundo protestou que aquilo era conversa. O buraco de ozônio existe. Sempre existiu e vai continuar existindo, pessoal. Ele está lá. Se nós monitoramos aquilo direto, porque ele interfere, a radiação, deixa passar a radiação ultravioleta, que ela é nociva, questão de câncer de pele para os animais, tá certo? E muito mais. Só que ninguém mais fala no tal do buraco de ozônio. Por quê? Porque acabou? Não, não acabou coisa nenhuma, continua lá, porque era natural mesmo, tá? É uma coisa natural do planeta. Ah, porque o nosso gás de geladeira, porque o ar-condicionado está aumentando o calor. Conversa fiada. Se vocês pegarem aquele vulcão que estava fumando no Chile outro dia, aquilo joga toneladas e toneladas de SFC, clorofluorcarbono, na atmosfera, muito mais do que qualquer ar-condicionado e geladeira aqui. Tá certo? Qualquer vulcão joga toneladas e toneladas de CFC. Hoje tem 2 ou 3, tem um na Islândia, tem um no Japão que estava parado, e tem mais 1 ou 2 aqui na América do Sul. Isso aí são toneladas e toneladas de CFC, muito mais que qualquer geladeira. Mas ninguém fala mais do tal do buraco de ozônio. Só para deixar para vocês que o buraco de ozônio continua, está lá bonito, formoso, como sempre teve. E vai continuar, porque é uma questão natural do planeta. Tá? O papo agora o que é? Aquecimento global e mudanças climáticas.
Essa é a bola da vez. Concorda comigo? E um bocado de gente que não tem nada a ver com o negócio começa a falar bobagem. Até uma jornalista da Globo escreveu um livro. Diz que ela entende de meteorologia, mas tudo bem, deve entender, né? Agora, escreveu bobagem, escreveu, né? Não tem nada que presta, né? Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que o clima sempre está na mídia, pessoal. Alguma coisa, pô, daqui a pouco esquece essa história e vem outro papo por aí, tá? Bom, camada de ozônio, só para vocês terem uma ideia, ela existe, continua e ela ocorre entre 9 e 50 km de altura. É uma camada extremamente instável. Ela filtra os raios ultravioletas do Sol, que são nocivos na nossa vida, tá certo? Tem horas que ela está mais espessa, hora que está menos espessa. Depende se eu tenho mais vulcão, menos vulcão, eu tenho uma atividade solar, como está ocorrendo agora a atividade. O Sol está muito ativo desde meados de agosto até agora. Por isso este calor, por isso é o ninho, não tem nada a ver com aquecimento, é uma coisa natural do Sol, tá? E ela protege a Terra contra as radiações ultravioletas, tá certo? Então, é uma camada que sempre teve lá. Efeito estufa. Esse é o grande vilão da história, né? O efeito estufa é o grande vilão da história. Pessoal, o efeito estufa é a capacidade que a atmosfera tem de reter o calor. Ele funciona como se fosse um cobertor sobre o planeta. Ele funciona como se fosse um cobertor. Vocês já deixaram o carro de vocês no sol fechado durante o dia. O que acontece? O sol penetra, tá certo? O comprimento de onda curto, ele atravessa o vidro, ele é refletido num outro comprimento de onda, porque o comprimento de onda é proporcional à temperatura, então o comprimento de onda aumenta, não consegue sair de dentro do carro, porque o comprimento de onda aumenta, e você fica com o teu carro lá dentro aquecido. Não é isso que acontece? É a mesma coisa com o efeito estufa. Eu tenho uma camada, um cobertor sobre a Terra, os raios solares, que é uma radiação muito pequenininha, penetra na Terra, aquece o solo e o solo reirradia esse calor para a atmosfera num comprimento de onda maior, que ele não consegue passar e ele fica preso aqui. Então o efeito estufa é um efeito que sempre existiu e sempre vai continuar existindo. E eu espero que ele continue existindo, porque sem ele, pessoal, eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, a temperatura da Terra seria 33 graus centígrados em média mais baixa. Hoje a temperatura do planeta é 15 graus centígrados em média. Se eu não tivesse o efeito estufa, a temperatura do planeta seria 18 graus abaixo de zero, em média, nos lugares mais quentes ou mais frios. Ou seja, a vida como eu conheço no planeta hoje é devido ao efeito estufa. Se ele não existisse, a vida com certeza não seria essa, seria outra. Então eu espero que ele continue firme e forte para que a vida no planeta continue. Aí eles vêm com aquela conversa que o CO2 aumenta o efeito estufa. Nada a ver. Nada a ver. Vou ver mais a conversa. Por gentileza. O que se discute hoje é esse gráfico aqui do IPCC. Tudo isso aqui eu cito a fonte, tá certo, pessoal? Se vocês quiserem as comprovações científicas, alguma coisa eu tenho, posso trazer para vocês, tá? Tudo isso aí eu tenho. O que se discute hoje? Isso aqui é um gráfico do aumento das temperaturas, tá? Desde 1860, quando começou a Revolução Industrial, até os anos 2000, nos dias de hoje. Nós estamos falando de um aumento de 0,4% em média. 0,4% em média. Nem um grau. Parece pouco, mas não é. Parece pouco, mas não é. Tá certo? 0,4 graus. Então, é esse gráfico que se discute. Por que a temperatura vem subindo? Como eu falei para vocês, 0,4 parece pouco. Num ambiente como o planeta Terra, a quantidade de energia envolvida para crescer, aumentar a temperatura, em 1 grau centígrado, pessoal, é um negócio fantástico. A quantidade de energia envolvida para que você aumente a temperatura em média de 1 grau. Quando eu falo de 1 grau parece uma coisa pequena, mas não é. A quantidade de energia é muito grande.
e é o Sol que consegue isso. Mas nós estamos falando do aquecimento de 0,4. Só para vocês terem uma ideia, as nossas estações automáticas hoje no mundo inteiro, a precisão dos termômetros é 0,2 graus, ou para mais ou para menos. Não existe termômetro, quer dizer, existe termômetro, mas é muito caro, colocado em estação meteorológica ao redor do mundo que tem uma precisão melhor do que 0,2 graus. Então esse 0,4 pode ser um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso é uma variabilidade natural no planeta. Tá? O Sol, a cada 11 anos, nós temos as manchas solares. Vocês já viram? Já ouviram falar dos ciclos solares de 11 em 11 anos, né? A cada 11 anos ele tem o máximo de atividade, a cada 11 anos depois ele diminui, ele tem um mínimo. Essa atividade solar influencia muito mais do que esse 0,4. Mas o que tem acontecido ultimamente? O IPCC diz que está subindo. Olha o que está acontecendo, a temperatura. A temperatura do planeta em média vem caindo. Ela estabilizou e vem caindo. Isso aqui é do gráfico de 2005 até 2014, o ano passado. Nós não estamos tendo um aquecimento, nós estamos tendo um resfriamento no planeta. Nesses últimos 10 anos, há uma pequena queda. Isso aqui é a variação anual da temperatura, tá, pessoal? Teve anos que foi muito alto, muito baixo, tá? Mas em média, a temperatura do planeta vem caindo, ela não vem subindo. Esses dados não são meus, não são do LASISC, nem do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Isso aqui são dados, tá certo? Do próprio IPCC, tá? Então, passando um pouco mais para frente, vamos lá então. Vamos falar agora do IPCC. O que o IPCC fala e quais são as causas do aquecimento global segundo o IPCC? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, por gentileza. O IPCC diz o seguinte, que a temperatura no planeta está subindo porque há um aumento na emissão de gases de efeito estufa. E o principal deles é o dióxido de carbono, que é o CO2, tá certo? É o CO2 que é o principal deles. Isso é o que o IPCC fala. Isso aqui é o gráfico do próprio IPCC. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Esse roxo aqui, ó, é a quantidade de CO2 que os países industrializados jogam na atmosfera. Esse azul aqui são as economias em transição. Esse laranjado é a Ásia, tá certo? E esse verde aqui, pessoal, é a América Latina. É o que nós da América Latina jogamos de CO2 na atmosfera. Olha a diferença nossa para os países industrializados. E a conta, eles querem jogar para nós pagar, né? Bacana, eles poluem, nós vamos ter que pagar a conta dos outros. Tá? Nós não poluímos nada perto da China, da Ásia, dos países industrializados, Europa, Estados Unidos, em transição, nada, absolutamente nada. Isso é o gráfico de IPCC, tá? O que você fala? Aqui eu trouxe um gráfico da energia usada em 2013, tá? Vocês vejam, isso aqui é equivalente a milhões de barris de petróleo por dia. Vocês vejam como nós usamos muito energia fóssil ainda no mundo. A energia solar hoje representa apenas 0,2% total da energia utilizada no mundo. Biomassa e geotérmica, 0,9%. Ventos, energia solar, 1,1%. Nuclear, 4%. Hidráulica, que é o que o Brasil usa. A maior parte da nossa energia elétrica é hidráulica. Ela representa hoje aí quase 80% da geração de energia. Representa apenas aí 7%. E a maior parte das fontes de energia, o que é? Gás natural, carvão e óleo e o petróleo. Isso daqui, esses três, representam aproximadamente 80% ou mais da energia utilizada no planeta. As energias limpas significam aí 10, 15%, enquanto as energias mais sujas representam mais de 80% do planeta. Tá? Aqui, ó, eu não sei se o pessoal lá de trás vai conseguir enxergar direito. Aqui são as bolinhas aonde se polui mais com CO2 na atmosfera. Vocês conseguem ver aí atrás a concentração dessas bolinhas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos?
Olha o hemisfério sul, aqui tem uma bolinha aqui, duas aqui, mas bem pequenininha aqui, ó. Toda a poluição se concentra no hemisfério norte, pessoal. E a conta, quem que paga? Os bobos aqui, né? Enfiam na nossa cabeça que a culpa é nossa e nós temos que pagar a conta. Eles poluem e depois vem com essa conversa fiada de crédito, de carbono, e nós temos que pagar a conta por causa disso. Isso é uma furada que tem, é tal do crédito de carbono, para meia dúzia ganhar dinheiro, tá? Eles poluem e nós pagamos a conta. Muito bacana isso. E assim vem, né? Aqui eu trouxe a concentração de CO2 na atmosfera na estação de Mauna, no observatório lá no Havaí. Isso aqui vale um comentário. Por que Mauna, lá no Havaí? Teve um camarada lá em 1958, veja que começa em 1958 a medição. Um americano, espera um pouquinho. Será que esses gases, essa poluição está aumentando muito os níveis da atmosfera? O que ele fez? Ele resolveu botar uma estação para coleta de ar da atmosfera e fazer a contagem do CO2, isso em 1958. Ele disse, mas eu não posso pôr nos Estados Unidos nem na Europa, porque aqui é fonte de emissão de CO2. Então ele colocou essa estação lá no Havaí, porque ele achava que o Havaí realmente ficava longe das fontes poluidoras. E essa é a única estação confiável que tem dados. Por isso, desde 1958 até hoje, tá certo? O aumento do CO2 na atmosfera. Então, passou de 320 partes por milhões e hoje está próximo aí dos 390, 400 ppm de CO2. Tá? Outro gás que o IPCC diz que é um gás que produz e que afeta a atmosfera é o tal do metano. Já ouviram falar do metano? Vamos ser bem claro, peido da vaca, tá? Desculpa a expressão, mas é. São, na verdade, as plantações de arroz da Ásia, as criações de gado no mundo e tudo mais, tá? Realmente ele subiu. O metano ele é muito mais eficiente para concentrar a energia, o calor da atmosfera do que o CO2. Mas ele vinha subindo desde 87, olha aqui, ó, a partir do ano 98, 2000, ele praticamente estabilizou. Aumentou a criação de gado no mundo, criação de suínos e aumentou as áreas de plantação irrigadas da Ásia, que são as grandes fontes de metano. E nós não sabemos ainda o porquê o metano praticamente estabilizou na atmosfera, apesar das fontes poluidoras terem aumentado, mas ela está ainda bastante estável, certo? Então vamos lá, questão da temperatura, o que o IPCC fala? Passa na outra isso aqui. Aqui, ó. O IPCC diz o seguinte, que entre o ano 1999 e 2100, tá certo? As temperaturas do planeta vão subir. Aqui são vários cenários. O cenário mais pessimista diz que as temperaturas chegam até 5,4 graus acima da média. E os mais otimistas dizem que, essas são as projeções do IPCC, as projeções mais otimistas, dizem que a temperatura do planeta sobe em torno de 1,5 grau até 5,4. Aqui são os vários cenários que eles demonstraram aqui, tá certo? Aquilo que eu falei para vocês, muito bonito esse gráfico, muito bacana, tá certo? Agora, esses gráficos são feitos em cima de modelos matemáticos físicos gerados em si do supercomputador, tá? E aquilo que eu disse, você fazer previsão para 100 anos é muito fácil. Ninguém vai estar aqui para te cobrar. Eu vou dizer que vai subir 5 graus. Primeiro que o IPCC não sabe nem o que fala. Porque dizer que vai subir 1 grau a temperatura no planeta, se subir 2, pessoal, metade de nós não vai estar aqui para contar a história. 2. Se subir 5, vai sobrar 10% da população. Porque a energia envolvida num sistema Terra, sistema oceano-terra, que é oceano, terra, atmosfera, a energia envolvida é muito grande, muito grande. Se subir 2 graus, metade de nós não vai ficar aqui para contar a história, porque não vai ter o que comer, tá? E eles estão falando em 5,4 graus, ele pode falar o que quiser, né? 100 anos é muito fácil fazer previsão. Até eu faço previsão, tá? E por aí vai.
Depois eu vou explicar que isso aí não está certo. Volta essa parte, que seria muita coisa, parte de modelagem, não vou entrar nessa parte. Em função desse aquecimento, vocês ouviram falar também, está cheio de previsão catastrófica aí que diz que os oceanos vão subir bastante, não é isso? Aqui eu vou passar umas 3 aqui, pode passar, mais uma, pode passar, mais uma, aqui. Em função desse aquecimento, o IPCC tem uma coisa também, né? Ele nunca diz vai ser, vai chover, tá certo? Eu vou dizer para vocês uma coisa, amanhã chove, vai entrar uma frente fria aqui pelo Paraná, chove amanhã aqui no estado, a temperatura começa a diminuir sábado, domingo, vai chover sábado, vai chover de manhã, depois melhor, vai chover domingo, vai chover terça-feira à tarde, quarta-feira, terça-feira amanhece, tá certo? E vai diminuir a temperatura. Mas eu digo para vocês que essa é a previsão, tá? O IPCC diz o seguinte, provavelmente, muito provavelmente, pode ser, o IPCC não afirma nada. Se vocês pegarem os relatórios do IPCC, não tem nada dizendo que vai ser. Tudo pode ser, provavelmente, muito provavelmente. Ele não diz assim, ele não afirma. O pessoal é que coloca isso como uma afirmativa. Então, se, como tudo no IPCC é se, as temperaturas variarem de 1,4 a 5 graus, os oceanos podem subir entre 20 centímetros até praticamente 60, 60 centímetros. O que é muito. Mas isso é se, tudo é se. Só fazer um parênteses aqui para vocês. Vocês já ouviram falar daquele ex-vice-presidente americano, Al Gore? Assistiram o filme dele? Seria interessante. Vocês já assistiram o filme do Al Gore? Uma Verdade Inconveniente, o nome do filme. Vocês já viram? Aquele filme devia se chamar Uma Mentira Inconveniente. Porque o que tem de mentira, inclusive, olha a sacanagem, pessoal, desculpa a expressão, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz com aquela mentira. Depois que ele ganhou o prêmio Nobel, ele teve que admitir, ele tem um gráfico lá que ele sobe lá numa escala e mostra, aquele gráfico é mentira, todo mundo contestou, e ele teve que vir a público dizer que aquele gráfico estava errado. Mas depois que ele tinha ganho o prêmio Nobel, tá? Outra coisa, ele fala que no ano 2040, 2050, o mar vai subir 10, 20 metros, não é isso? Vocês viram o filme? Olha, eu não estou mentindo, vocês podem entrar na internet. Sabe o que ele fez depois que os babacas pagaram para ver o filme dele, ganhou um bocado de dinheiro, ganhou um prêmio Nobel, e tem uma empresa que vende crédito de carbono? Ele disse no filme que o mar vai subir 20 a 40. Sabe o que ele fez? Comprou uma casa na beira do mar, pessoal. Eu não estou brincando. Pode entrar no Google e entre lá, Al Gore, Montecino, Califórnia. Ponha lá no Google que vocês vão ver. Pagou 9 milhões de dólares numa casa na beira do mar. A mentira é tão grande que nem ele acredita no que ele fala. Tá? Não estou mentindo, pode botar no Google, vai lá que vocês vão ver. Al Gore, Montecino, Califórnia. Pode botar isso aí lá. Pagou 9 milhões de dólares, não é pouco, né? Eu não tenho nem perto disso, tá? O cara pagar 9 milhões de uma casa para ficar debaixo d'água, brincadeira. Quer dizer, é tudo mentira, muita coisa, não vou dizer que tudo, mas muita coisa daquele filme é mentira. Ele teve que desmentir, e é óbvio que a imprensa não mostrou, né? Saiu uma notinha de rodapé nos jornais. Al Gore teve que refazer os gráficos, Al Gore teve que refazer os seus cálculos. Estava tudo mentira. Então aquele filme não é bem uma verdade, é um monte de mentira inconveniente, tá? Cuidado com o que vocês veem por aí, tá? Vamos passar para frente então. Consequências. Se, tudo isso é se a previsão do IPCC estiver correta, o que vai acontecer? As distribuições das precipitações devem mudar, isso é óbvio, tá? As zonas climáticas e agrícolas, vocês trabalham com isso, podem mudar, também é óbvio. Dilatação térmica nos oceanos pode causar elevação média do nível dos mares, mudança na rota das tempestades e distribuição geográfica de pragas e doenças. Tudo isso muda, não precisa subir 5. Nós estamos falando aqui de 0,4 graus. Na verdade, hoje, o aquecimento está 0,28
a última medição que nós temos, que é de agosto, dá não chega a 0,3 acima da média, tá certo? Mas se subir 0,8, 0,9, até um pouco menos, isso aí realmente acontece, só que não vai chegar a tudo isso. Aqui tem alguns estudos, eu critico muito. Oi? O IPCC é um instituto... O IPCC é um fórum criado pelas Nações Unidas. É um fórum criado que faz as discussões das mudanças climáticas do planeta. Ali, dentro desse fórum, participam cientistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Nós temos vários cientistas. Um colega meu, Golion, nosso, que é o representante do IMED lá, ele é da mesma linha que eu. Tem muitos cientistas dentro do IPCC que não coadunam com essa conversa. Só que são poucos e a voz deles é menor. Entendeu? Mas é um fórum criado pelas Nações Unidas, do qual participam vários cientistas de várias partes do mundo. Tá certo? Aqui um estudo da Embrapa, da Unicamp, sobre a plantação de café hoje em São Paulo. Essas áreas coloridas aqui, azul, verde, é onde se planta café hoje em São Paulo. Se a temperatura do planeta subir 1 grau, o café começa a sumir de São Paulo. Você veja que a área diminui. Se a temperatura subir 3 graus, o café some do estado de São Paulo. Isso é um estudo da Embrapa. Até eu acho que eles deviam fazer coisa mais séria, gastar dinheiro do governo com coisa mais séria, não ficar perdendo tempo com bobagem, tá? Por gentileza. Vocês que trabalham com agricultura, né? Tá. Aqui também é um estudo da Embrapa. Ele tem 2 cenários, eu vou mostrar os 2 cenários para você. O que aconteceria com as produtividades das principais culturas do Brasil, tomando como base o ano de 2006, a produtividade das nossas lavouras de 2006. O algodão, por exemplo, se a temperatura do planeta subir entre 1,4, e olha a precisão do IPCC para esse cenário, tá? Daqui 100 anos vai de 1,4 a 3, eles conseguem prever até o 10º degrau depois da vírgula, tá? Isso para 100 anos. Peraí, tem coisa errada nessa. Nós não sabemos nem a temperatura que vai acontecer daqui 3 meses. E o cara me fala para 100 anos. Mas enfim, é o que ele diz. Se subir de 1,4 a 3,8, olha aqui, ó, o algodão, as produtividades são negativas, diminui. O arroz, produtividade diminui. O café, a produtividade diminui. A cana, por exemplo, já gosta de calor, ó. Aumenta muito a produtividade da cana. Diminui o feijão, a mandioca aumenta também, aqui, ó. Aumenta muito a produção de mandioca. Diminui a produção de milho e diminui a produção de soja. Só cana e mandioca. Se acontecer o que o IPCC está falando, o que acontece? Nós vamos ter que tomar cachaça e comer farinha, pessoal. Porque o resto não vai ter. Tudo é C, hein, pessoal? C isso, C. Eu estou mostrando que o IPCC, depois eu vou mostrar que isso aí não tem nada. Aí, enfim, o que existe? Esse aqui é um outro estudo com um cenário mais pessimista, até 5,4, acontece a mesma coisa. Vamos lá. Agora, qual é a realidade? Isso é verdade? O que o IPCC fala? Vai realmente acontecer isso? Vamos lá. Podemos sair? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: os gases que compõem a atmosfera. Isso aqui é científico, aqui não é do vazio, isso vai estar em qualquer livro básico de climatologia e tudo mais, tá? Quem compõe a atmosfera? Primeiro o nitrogênio, oxigênio, 21%, nitrogênio com 78%, argônio, gás carbônico contribui com 0,31%. Outros depois é só traz de óleo, hélio, metano e tudo mais. Nitrogênio e oxigênio representam 99% do total, tá certo? Agora vamos lá, aquilo que eu falei para vocês. O grande vilão nessa história toda é o chamado efeito estufa. Concordam comigo? É o que vocês escutam na mídia, o que botaram na cabeça de vocês. O tal do efeito estufa é o grande vilão da história. O efeito estufa não é o vilão, é o mocinho dessa história. Se nós... O que eu falei para vocês? Se eu tiro o efeito estufa, eu tiro o cobertor, e o que acontece? Primeiro, efeito estufa é a capacidade que a atmosfera tem de reter o calor. Tá? Segundo,
É um efeito natural e sempre existiu. Eu espero que ele continue existindo. Eu não quero acabar com ele, tá? Segundo, se o efeito estufa não existisse, a temperatura média do planeta seria aproximadamente 33 graus mais fria. Hoje a temperatura do planeta é 15. Sem o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria 18 abaixo de zero. Por isso eu falei para vocês no início, se nós não tivermos o efeito estufa, com certeza o tipo de vida que nós teríamos nesse planeta seria outro e não essa. O que permite esse tipo de vida no planeta é o efeito estufa. Ele não é o vilão, é o mocinho nessa história. E pintam ele como vilão. Segundo, antes de você passar, qual é o gás responsável pelo efeito estufa que vocês escutam na mídia aí? Dióxido de carbono, CO2. Totalmente errados, tá? Se for isso, eu vou jogar todos os livros que eu estudei em meteorologia lá na USP, em São Paulo, na Universidade Federal de Pelotas, aquilo, vou jogar tudo no lixo. CO2 não tem nada, quase nada a ver com o efeito estufa. Sabia disso? Não sabia. Mas tem muita história disso aí. Não tem nada a ver com o CO2. Vocês trabalham no meio ambiente. Basicamente vocês conhecem. O que a planta come? A planta come CO2, exatamente. Através de um processo chamado fotossíntese, você já deve ter estudado na escola, através da radiação solar, a planta fixa o carbono do CO2, né? O dióxido de carbono é CO2, a fórmula dele. Através da fotossíntese, ele fixa o carbono e libera o oxigênio para nós. A planta come carbono. E espero que ela continue comendo. A não ser que a planta tenha mudado de dieta e ninguém me avisou, pessoal. Tá? Mas eu espero que ela continue. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, antes que vocês me critiquem. O camarada foi lá e disse que nós podemos cortar árvore, poluir. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que combater a poluição. A discussão está errada. Mas as plantas têm que comer. Olha, o meu mestrado foi na Universidade de São Paulo em agronomia, tá? Qualquer livro básico de agronomia mostra que se você fizer uma casa de vegetação, aumentar o calor e aumentar a concentração de CO2 dessa casa de vegetação, o que acontece com as plantas? Elas se tornam mais produtivas, elas produzem mais, porque ela tem mais comida, ela tem mais calor. Nós temos que combater sim a poluição na cidade, isso temos que combater, tá? Mas o CO2 não tem quase nada a ver com o efeito. Qual é o gás responsável pelo efeito estufa? Não. É um gás chamado o metano. Até você escuta bastante, eu mostrei ali para vocês também. Metano é traço. Metano, clorofluorcarbono, CO2, óxido nitroso é perigoso, mas ele tem traço para você. O gás responsável pelo efeito estufa chama-se vapor d'água, pessoal. Sabe o que é vapor d'água? A água que evapora. Que nós não temos nenhuma influência sobre ele. 95% do efeito estufa. O vapor da água é responsável por 95% do efeito estufa. Outros gases, entre eles o CO2, metano e tudo mais, representam 5% do efeito estufa. E eu vou mostrar para vocês que a maioria desses gases são naturais do planeta. Nossa influência é mínima. Tudo que eu estou falando para vocês, vocês podem me contestar. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui batendo um papo entre amigos. Pode dizer que eu estou mentindo, pode falar o que quiser. Agora, me venha com comprovação científica. Tudo que eu estou mostrando para vocês está em livros, é trabalho científico. Porque está cheio de gente, mas você está dizendo que nós podemos cortar árvore. Eu não estou dizendo que você pode cortar, você corta uma, planta 10, né? Melhor assim, tá? Não pode cortar árvore. Professor, aproveitando essa sua reflexão, então, eu poderia dizer que as
as regiões semiáridas do planeta e áridas, que não tem essa capa de vapor de água, elas estariam suscetíveis a um processo diferente de circulação de energia na atmosfera? Vou lhe dar um exemplo. Não, porque fiquei curioso. Se o vapor seria essa proteção, eu estou dizendo que o deserto não tem proteção. Então, exatamente o que você está falando. Pega a Amazônia e pega o deserto do Saara. Isso. Os dois da mesma latitude. Uhum. O que acontece na Amazônia todo dia no Jornal Nacional Manaus? Tem uma manta úmida. Eu tenho muito vapor d'água na Amazônia. No deserto eu quase não tenho vapor d'água. O que acontece? Você vê todo dia lá no Jornal Nacional a previsão do tempo. Mínima em Manaus, 22, 23 graus. Concorda comigo? Máxima 32, 33. Uma variação de 10 graus, 12 graus. Aí você vê aquele ciúme no deserto, você já viu? Durante o dia o cara está lá 45 graus suando. À noite ele não está fazendo uma fogueira para se esquentar. Você já viu isso? Porque aquela radiação do solo, ela perde tudo para o espaço. Eu não tenho efeito estufa no deserto. O calor que vem do solo, ele passa direto para a atmosfera porque eu não tenho vapor d'água. Ganha rápido, perde rápido. Então no deserto a máxima chega a 40, 45 e a mínima chega a 2, 3 graus de madrugada. Pode pegar qualquer previsão do tempo e pode pegar as temperaturas no deserto de qualquer estação que não esteja dentro da cidade, que esteja no deserto fora. Você vai ter mínima de 3, 4, 5 graus de manhã e máxima de 40, 45 à tarde. Por quê? Porque todo o calor que eu venho do sol, ele é utilizado para aquecer o solo. Ele não tem evapotranspiração. E durante a noite, todo esse calor, ele vai para o espaço, mas eu não tenho vapor d'água, ele se perde. Na Amazônia, o que acontece? Todo esse calor, ele vem, em vez da temperatura chegar a 45, grande parte desse calor é transformado em calor latente de evaporação, porque ele evapotranspira, então você precisa de calor para transferir a água líquida. Obrigado. Antes que a minha garganta vá para o espaço. Eu também tenho que tomar um pouco de vapor da água, porque fica muito semiárida. Vai baixa. Está baixa mesmo. Entendeu? Então aquele calor que deveria aquecer lá em Manaus a 40, 45, ele é utilizado para de evaporação da evapotranspiração do solo. Ele transforma calor latente de evaporação em calor sensível que vai para o espaço, entendeu? E durante a noite, aquele calor que vai para o espaço, aquelas ondas longas, são retidas, tá certo? Pelo vapor da água que eu tenho na atmosfera. Então ele não perde aquele calor. O efeito estufa, o vapor da água, na Amazônia funciona como cobertor, coisa que eu não tenho no deserto. Isso. Todo o calor se perde. Tem buracos então, Eu tenho buracos, exatamente. nessa manta. Exatamente. Nessa manta de efeito. Você conhece Brasília? Sim. Você vê que Brasília, na época seca, você tem que puxar um pouco. Durante o dia é quente. Sim. Mas eu tive a oportunidade de morar Sim. 3 vezes em Brasília. Sim. Você tem que puxar um cobertor, porque resfria de noite, é fresquinho. O clima de Brasília é extremamente agradável. Não faz tanto calor, que é alto, e durante a noite refresca. Numa região tropical. Porque ele pega. Não sei se eu respondi, então. Não, fiquei curioso exatamente por saber disso, porque eu tenho a impressão que esse comportamento dessa manta de efeito estufa, então ele oscila de acordo com essa capacidade de refração e onde eu tenho mais energia. vapor da água, onde eu tenho menos vapor da água. Porque os modelos que acabam vindo dos livros didáticos, acho que é importante até para o pessoal, porque a gente vê muito esses modelos, a modelagem do efeito estufa, por exemplo, ela parece que é o planeta inteiro que tem a mesma proteção, e na verdade Não é. Não é. eu tenho furos. Eu tenho manchas de maior proteção, manchas de menor proteção. Na verdade, o que acontece? A maior parte do planeta é oceano. 71% é oceano, 29% é continente. Então, a maior parte eu tenho muito vapor da água. Então, eu mantenho, mas eu tenho esses buracos que você falou. Isso eu posso ter realmente. Tá? Então, o efeito estufa é um efeito benéfico. E o responsável pelo efeito estufa é o vapor da água, de manter o calor. Não o CO2. É o vapor da água que mantém. Porque lá no deserto eu tenho o mesmo CO2 que eu tenho em Manaus, mas as temperaturas são diferentes, a concentração é a mesma. E nos polos, professor? Nos polos? Nos polos, na verdade, é muito frio, por quê? Primeiro que é muito seco. No polo, na periferia não, que é Mas úmido. não tem essa manta? Tem, mas é muito pequena.
O vapor da água ele congela, ele precipita, entendeu? E a própria radiação é muito pequena no polo, né? Por isso você tem as temperaturas extremamente baixas, mesmo durante o dia, né? Batemos o recorde de temperatura baixa aí nesses últimos anos. A mais baixa registrada até hoje no mundo foi aqui na Antártica. Uns 2, 3 anos atrás, na estação russa, quase 90 graus abaixo de zero. Quase era 81 na estação de Vostok, agora registrou quase 90. O planeta está esfriando um pouquinho, estabilizou, está esfriando, ele não está esquentando. Nós estamos sentindo calor aqui por causa de El Niño, que é um efeito natural. Mas isso aí a gente discute, é outra história. Não sei, respondi? Tá. Eu estou curioso, professor, com mais uma questão, mas daí o senhor pode responder na sequência da sua fala, não precisa ser para agora. O oxigênio. Nós falamos do carbono, falamos... Sim. Mas eu tenho a impressão que o oxigênio está muito relacionado aos seres vivos, uma vez que ele precisa da quebra da molécula para se alimentar e liberar o oxigênio. Qual a relação das plantas, então, com esse equilíbrio natural? Muito pequeno. Muito pequeno. Quem produz o oxigênio no planeta? Fitoplânctons, os oceanos. Uhum. Essa é a grande produção de oxigênio. Na universidade nós tivemos uma disciplina chamada paleoclimatologia. Até eu tive essa disciplina com o professor francês, o cara era muito bom. E ele dizia o seguinte: hoje nós vivemos num mundo poluído de oxigênio, que lá no passado não tinha oxigênio. E o que acontecia? Tinha muito CO2 na atmosfera, por causa dos vulcões e tudo mais. E isso favoreceu uma proliferação fantástica de fitoplânctons. Lá atrás, há 1 bilhão de anos, 1,5 bilhão de anos atrás, você tem comida, é que nem rato, eu tenho comida, a população aumenta. Se eu não tenho comida, ele diminui. Então eu tinha muito CO2 por causa dos vulcões, aqueles gases na atmosfera, e os fitoplânctons se desenvolveram muito rapidamente. E o que é o dejeto, o excremento? Desculpa eu falar isso, mas fica mais fácil você. O que é o excremento do fitoplâncton? Ele come o CO2 e ele libera, ele joga fora o oxigênio. A planta, ela fixa o carbono através da fotossíntese e libera o oxigênio. Para ela não serve aquilo, é o excremento da planta. Então hoje nós vivemos num mundo poluído lá no passado pelos fitoplânctons, que criaram condições para que a vida no planeta fosse dessa maneira hoje. Essa é a teoria da evolução, né? E o mundo evolui. É assim que evolui. Tá? Mas o grande fornecedor de oxigênio para a atmosfera são os oceanos através dos fitoplânctons. As florestas, na verdade, quando elas estão em formação, elas fornecem muito oxigênio. Os reflorestamentos, elas estão fixando o carbono, estão liberando oxigênio. Mas quando eu tenho uma floresta estável e madura como a Amazônia, o que ela consome, o que ela libera é muito pouco. Ela já está estabilizada. Mas a Amazônia é outra história, a gente não pode mexer, porque nós afetaríamos muito o clima, principalmente na América do Sul. É bom não mexer na Amazônia. Tá? Então, pessoal, o efeito estufa, ele não é o vilão, ele é o mocinho da história. Como o professor perguntou, ele é o responsável para que a vida no planeta exista como ela é. Tá? Passando por outro. Aqui eu tenho os gases responsáveis pelo efeito estufa que eu falei para vocês. Olha aqui, ó. Vapor da água, responsável por 95%. Dióxido de carbono, 3%. Metano, CO2, óxido nitroso, CFC e outros completos. Depois tem concentração de aerosóis, mas o principal é o vapor da água. Tá? Vamos passar lá. Esse é um trabalho do professor Singer. Ele foi muitos anos meteorologista da Universidade da NOAA, nos Estados Unidos, Serviço Meteorológico Americano, e hoje é professor de meteorologia da Universidade de Virgínia. Ele mostra o seguinte: porcentagem dos gases de efeito estufas provocados pelo homem é natural, relativamente ao vapor da água. Vapor da água, ele é 95% responsável pelo efeito estufa. Dióxido de carbono, 3,6%. E eu vou dizer para vocês aqui que a maior parte disso aqui é natural. Depois eu vou chegar lá. Metano, quem falou de metano? Você? 0,3%. Óxido nitroso não chega a 1%. Outros, 0,72%.
Este é o principal. Devo passar. CO2. É o grande vilão, é ele que vem aí colocando, tá certo? O CO2 é que é o grande vilão da história. Total de CO2 emitido naturalmente pelos reservatórios naturais do planeta, como os oceanos, florestas, solo. Somam 200 bilhões de toneladas por ano. Isso não é do Lazinski, isso daqui é literatura, isso é trabalho científico. Tem em qualquer livro. Tem um colega, professor Reinaldo, ele é professor de engenharia florestal, climatologia florestal, isso aqui está no livro dele. 97% das emissões de CO2, pessoal, são naturais. O homem coloca no ar 6 bilhões de toneladas por ano, ou seja, nós somos responsáveis por 3% do CO2. Aí vem o camarada lá dizer que nós temos que assinar um protocolo de Kyoto para diminuir 20% as emissões de CO2. Diminuir 20% de 3% de um gás que é responsável por 3% do efeito estufa. Nós vamos representar o que por efeito estufa? Nada. Absolutamente nada. O pessoal parece que fugiu da escola. Tá? 97% é natural. Isso não é meu. Isso é literatura básica. Por gentileza. Isso aqui acho que vamos passar. Não, pessoal. Isso aqui é interessante. Por gentileza. CO2. Metano, que alguém falou. O metano é 21 vezes mais eficiente do que o CO2 para reter calor. Ou seja, para cada tonelada de metano eu preciso de 21 toneladas de CO2 para ter o mesmo efeito. Esse é perigoso. O óxido nitroso é 310 vezes mais eficiente que o CO2 para reter o calor. Isso aqui vem de criação de suínos, mas por enquanto ele só tem traços na atmosfera. Eu assisti um documentário, professor, que falava sobre uma camada no Ártico chamada permafrost, não sei se você já ouviu. Na verdade é daquelas tundras, né? Que diz que tem muito metano retido ali. De toneladas de metano dentro, né? Se fosse descongelado, isso poderia ter algum impacto negativo? Pode ser, mas tinha que ser muita coisa. Eu não acredito que o que tem na Antártica seja o suficiente para você alterar muito, apesar de ele ser muito mais eficiente que o CO2. É porque no documentário que eu assisti, a cada ano parece que ele está derretendo mais. Você não consegue chegar onde você chegava há uns 10 anos atrás, nesse tipo de solo, porque ele já vem derretendo. Então esse é um que fundamenta um pouco a teoria contrária do... Mas você viu ali o gráfico do metano que eu te mostrei lá na frente? Ele aumentou, mas ele está estável nos últimos anos. Nós não sabemos por quê. O que está acontecendo na atmosfera que está retirando esse metano que está indo. Porque não é só lá. O metano é criação de gado, criação de suínos e principalmente aquelas plantações irrigadas de arroz na Ásia. E isso tem aumentado muito nos últimos anos. Tá? E o metano não está aumentando. Está aumentando o CO2. Aquelas medições são corretas. O metano subiu e parou de subir. Mesmo derretendo o gelo, que está derretendo, e isso é uma causa natural no hemisfério norte, que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o metano, ele estabilizou. Nós não sabemos aonde esse metano está indo. Entendeu? Mas é realmente isso que acontece. Agora, o óxido nitroso ele é 310 vezes mais eficiente. E os CFCs, os clorofluorcarbonos, que diziam que tiraram a camada de ozônio e que vem principalmente dos vulcões, esse aqui sim, ele é de 6.000 a 7.200 vezes mais eficiente do que o CO2 para reter calor. Então o CO2 é um gás que pode ter quanto quiser, ele é muito pouco eficiente para reter calor, perto dos outros. A sorte é que os outros só têm traços da atmosfera. Então, com base nisso aqui, contribuição humana para o efeito estufa, expresso em total, considerando o vapor d'água. Olhem para essa coluna. Vapor d'água, natural, e contribuição humana quase não tem. CO2 natural, 3,5%. Ou com quanto nós contribuímos? 0,1% do CO2. Isso não é do Lazinski, isso aqui é trabalho científico, eu posso trazer para vocês. Metano, citando, ou seja, qual é a contribuição humana no efeito estufa? 0,28%, ou seja, nada.
Nós não conseguimos afetar o clima. 0,28 é menor do que qualquer variabilidade natural do solo. Qualquer explosão solar mais forte altera o clima muito mais do que nós, 0,28%. E nós perdendo tempo com bobagem de previsão para 100 anos da frente. Como se nós não tivesse coisa mais séria para fazer. Não tem nem água para beber em São Paulo, nós estamos discutindo mudança climática de 100 anos. Nossa contribuição é insignificante. Isso não é do LACIS, isso é trabalho científico. Tá? Por gentileza. Então é isso aí, ó. Vamos passar. O trabalho dele está citado aqui embaixo, desse professor, eu tirei esses dados. Tá? Pode passar isso aí. O que o IPCC fala? Que aumento da temperatura é relacionada com o CO2. Bom, então vamos lá. Entre 1918 e 1940, aqui ó, eu tive um aumento na temperatura. O CO2 aumentou 7 partes por milhões nessa época só. De 1940, 1950, 40 até 1980, a temperatura meio que caiu aqui ó. Porém, o CO2 aumentou 18 ppm, mais que dobrou o aumento do CO2. E por que a temperatura aqui não subiu? Não tem nada a ver com o CO2. Aqui sim, ele aumentou 22 ppm de 1980 para cá e a temperatura subiu. Mas é só aqui que coincide, aqui tinha que coincidir. Então a teoria já fura por aí, tá? O CO2 não tem nada a ver com a história, por gentileza. O que faz com que a temperatura do planeta aumente ou diminui? Qual é o dispositivo que dispara o aquecimento ou o resfriamento? Isso aqui nós estamos estudando ainda, pouco conhecido ainda. Mas são as oscilações decadais do Pacífico. A cada 30 anos, o Pacífico Norte aumenta de temperatura, aproximadamente. A cada 30 anos, o Pacífico Norte diminui a temperatura, a cada 30 anos ele aumenta. Olha o gráfico, de 1920 a 1950 eu tive um aumento das temperaturas do Oceano Pacífico Norte. 1950 a 1980 as temperaturas caíram. 1980 até agora, 2000 e pouco, as temperaturas voltaram a subir. Agora eu vou mostrar o mesmo gráfico para vocês, comparando os dois. O Pacífico aumentou a temperatura de 1920 a 1950. O que aconteceu de 1920 a 1950? A temperatura subiu. O Pacífico diminuiu as temperaturas do oceano de 1950 a 1980. As temperaturas seguiram a mesma linha, caíram um pouco. De 1980 para cá, subiu. De 1980 para cá, subiu. O que controla a temperatura é a temperatura do Oceano Pacífico. É ele que determina o ninho, é ele que determina a laninha, é ele que determina a temperatura do planeta. Aí você pode me dizer, mas a curva da temperatura tem uma tendência a subir. Eu vou explicar o porquê que ela está subindo aqui, tá? Por gentileza. Aqui, ó. Esse gráfico aqui é o seguinte. Isso daqui, de 1958 até hoje. Aquele gráfico que eu mostrei do aumento do CO2 na atmosfera. Estão vendo? Você lembra que eu mostrei o gráfico lá atrás? Lá da estação de Mal, lá no Havaí? O aumento. E aqui a variação da temperatura do planeta. O CO2 subiu, a temperatura de 1960 a 1980 caiu. Olha aqui, ó. Aqui o CO2 subiu, a temperatura subiu de 1980 até 2000. E de 2000 para cá a temperatura caiu. Ó. Subiu muito mais o CO2 e a temperatura caiu. E os caras insistem em dizer que a temperatura está subindo. Isso aqui não é meu. Isso aqui são dados. Está certo, a NOAA. Isso aqui é a temperatura do planeta. Caiu um pouquinho. Não tem nada a ver com o CO2. Tem mais gráfico aqui, ó. Aqui o aumento da concentração do CO2. E aqui a variação da temperatura do planeta. Tá? Esses picos aqui são El Niño, são anos de El Niño, tá? Olha aqui, ó. Você mantém estável e o CO2 está aumentando. Aqui, ó, CO2 aumentando e a variação da temperatura do planeta permanece estável. Por aí vai, eu posso mostrar. Olha aqui, ó. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês do IPCC, previsão para os próximos 100 anos. Olha aqui a previsão do IPCC, aonde que colocava as temperaturas nas faixas. E olha aqui o que aconteceu com a temperatura dos últimos anos, foi totalmente o contrário.
o IPCC mostrava isso e aconteceu o contrário. Eles ainda insistem em dizer que está aquecendo. Por gentileza. Aqui, ó, variação da temperatura nos últimos anos. A última é de agosto de 2015. De setembro, nós ainda não fechamos porque o mês não fechou. Temperatura do planeta em agosto está em 0,28, 0,3 graus acima da média. Não tem nada de 1, 2, 5 graus que a temperatura está crescendo. Como eu disse para vocês, os próprios termômetros das estações meteorológicas, nós no mundo inteiro, a precisão dele é 0,2 graus. Isso aqui pode estar 0,2 para cima, 0,2 para baixo. Isso aqui não é aquecimento nenhum, as temperaturas estão paradas. Esses picos que vocês veem aqui foram anos de El Niño, 98, 82, 83, 2009, 2010, nós tivemos El Niño. Esse ano vai subir de novo. Por isso eles ficam com esse alarde que vai ser o ano mais quente. Vai subir, não é porque a temperatura está subindo, porque o Oceano Pacífico está quente e é ele que controla a temperatura. Certo? Outro grande problema. Da onde o IPCC tira esses dados? Das estações meteorológicas de superfície. Tá? É onde eu tenho o dado e que eu posso comparar. Tá? Então eu só quero explicar uma coisa para vocês. Quem tem os dados no Brasil é o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós temos dados aí sérios. Por exemplo, em Curitiba, nós temos uma estação meteorológica que foi inaugurada em 1885. São mais de 100 anos de idade. Muito tempo atrás. Tá? E por aí vai. Mas a grande maioria das estações meteorológicas ao redor do mundo foram instaladas logo depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40. O que acontece? Vou dar um exemplo do Brasil, depois vocês podem extrapolar isso para o resto do mundo. Londrina, a estação meteorológica nossa, que nós colocamos na década de 1936, na época da guerra, ficava do lado do aeroporto. O aeroporto era longe da cidade, certo? A estação meteorológica continua no mesmo local, desde 1936. O que aconteceu com a cidade? A cidade cresceu e ficou em volta da estação. Hoje eu tenho um asfalto na frente, eu tenho um barracão no fundo, eu tenho um bairro, uma cidade. Eu não estou mais medindo a temperatura do ambiente, eu estou medindo a temperatura urbana. Tá certo? Então, você chega para o IPCC e diz: onde é que você está tirando esses dados? Não, das estações meteorológicas. E como é que você tira o efeito de urbanização? Ah, não tem efeito de urbanização. Pô, como é que não tem efeito de urbanização? É claro que tem. As estações, na década de 40, continuam no mesmo local, só que as cidades cresceram. E hoje você não mede mais a temperatura do ambiente externo, e sim da temperatura urbana, que é bem diferente. Por isso que aparece esse aquecimento maluco, porque você não tira o efeito de urbanização. É lógico. Vamos passando aqui que eu vou mostrar para vocês. Pode passar, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Deixa eu ver. Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Olha Porto Alegre, quase não variou. O que acontece com Curitiba? De 1880 a cidade era pequena, 1960 para cá, o que aconteceu com Curitiba? Curitiba cresceu, a temperatura subiu. Olha aqui São Paulo, 1900, o que aconteceu? A cidade cresceu, a temperatura subiu. Por que Porto Alegre não subiu? Porque a estação está lá em cima do morro, cheio de arborizada. Ela fica do lado do Jardim Botânico, do lado do Clube da Polícia Militar, atrás da, como é que se diz, da PUC, que é uma área totalmente verde. A cidade cresceu, mas ela ficou protegida. Por isso Porto Alegre continua medindo a temperatura ambiente. Curitiba cresceu, subiu, São Paulo subiu. Mais um exemplo. Buenos Aires, fica perto do aeroporto, para quem conhece, lá em Ezeiza. Olha aqui, ó, Buenos Aires, tudo cresceu. Compensação, olha Porto Monte, lá perto dos Andes, quase não tem casa. Temperatura caiu, pessoal. Punta Arenas, lá no fim do Chile, que não tem quase ninguém, temperatura caiu. E assim vai. Olha aqui, ó. Vocês conhecem São Paulo? Veja esse viaduto aqui, ó. Esse é o viaduto do Chá. Já ouviram falar do viaduto do Chá em São Paulo? Isso aqui é uma foto de 1890. Imagine eu com uma estação meteorológica lá em cima daquele morro. Por favor, passe a outra. Olha o mesmo viaduto. A estação meteorológica vai continuar lá. O que aconteceu com os dados? É óbvio.
A diferença é muito grande. Eu tenho o efeito de urbanização. Aí o IPCC diz assim, não, o efeito de urbanização não funciona. Claro, para fazer previsão para 100 anos é fácil, né? Falar bobagem, tá? Então é isso que acontece. Em Curitiba, onde é que está localizado? A estação de Curitiba começou em 1885, lá nas Mercês, lá em cima. A cidade começou a crescer, ela foi transferida para o Bacaxiri. Do Bacaxiri ela veio depois ali para o Jardim das Américas. Aí fizeram o loteamento e de 1976 até hoje nós colocamos ela lá no Centro Politécnico. Lá, porque, claro, a cidade cresceu. Você não consegue numa cidade um ambiente ideal, grande, com horizonte livre. Lá ainda você ainda tem um ambiente um pouco mais livre, mas tem prédio, a universidade cresceu, asfaltaram em volta, mas ainda você tem um ambiente. Então, vai fazer ano que vem 40 anos que a estação está lá no Centro Politécnico. Mas ela começou nas Mercês, foi o Bacaxiri, depois ali do lado do Centro Politécnico, e agora há 40 anos que está lá. Mas tem o efeito de urbanização. Qual o nível de precisão, né? Oi? O nível de precisão, né? Qual o parâmetro? Solação, temperatura, chuva. Vai ter. O nível de... Precisão é 0,2 graus. É igual, isso é para todo mundo. Não, as estações meteorológicas do mundo inteiro, a precisão é mais ou menos 0,2. Você não consegue uma... Se você quiser mais exatidão, o negócio começa a ficar muito caro. Você tem que entender que meteorologia é um negócio caro. Primeiro, tá? Nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não pode dizer São Pedro, para aí porque hoje é domingo, hoje é Natal, hoje é... Não, lá não para. Lá no Centro Politécnico você vai ter observador de manhã, à tarde e à noite, todos os dias do ano. Seja Natal, Ano Novo, feriado, chova, faça sol. Tá? Então meteorologia é muito cara. E ela é dada de presente, você pode entrar no site do IMET, pode pegar qualquer informação. Porque ela é que nem vacina. Por que o governo vai lá e vacina os teus filhos de poliomielite e dá de graça? Porque a vacina é tão cara que ele dá. Meteorologia é tão cara que os dados estão disponíveis para todo mundo. É você manter um serviço funcionando 24 horas por dia, com quase 1000 estações meteorológicas, num território como o Brasil, meu velho, posso te dizer, não é fácil. Aqui tudo bem. Centro-Oeste já começa a complicar. Quando você chega na Amazônia é o caos. Mas você tem que funcionar. E nós tivemos que assumir a meteorologia de alguns países da América do Sul, porque tinha algumas companhias aéreas que não queriam mais voar em alguns países, que eu não vou citar quais, porque eles não tinham informações meteorológicas. Nós tivemos que ir lá montar a rede e estamos mantendo. E nós, para fazer o seguinte, assumimos a meteorologia da América do Sul como um todo. A Argentina nos ajuda aqui embaixo, a Venezuela lá em cima. Mas tudo que você vê de meteorologia, não só no Brasil, como na América do Sul, saiu do Instituto Nacional de Meteorologia. Quando você vê aquela previsão na televisão, do INPE, CIMEPAR, tudo saiu do IMET. Depois cada um setoriza, põe uma nuvem, pinta, faz o que quiser. Mas a base da informação toda, não só do Brasil, mas da América do Sul é nossa. Agora, a dificuldade de manter isso não é muito fácil. E a precisão é mais ou menos por aí, 0,2 graus. Então Curitiba hoje a máxima foi 33,5 graus. Pode ter sido 33,7 ou 33,3, mas foi por aí. Não sei se eu expliquei mais ou menos. E isso é no mundo inteiro. Tá? Então é isso aí, vamos continuar. Esse é um trabalho da professora Magda Lombardo, professora de Geografia da USP. Eu gosto muito desse trabalho. Chama-se Ilha... Desculpa, eu estou passando muito na hora. Não pode, tranquilo. Se eu estiver passando muito, às vezes eu converso demais, tá, pessoal? Me pare aqui. Esse trabalho aqui é da professora Magda Lombardo, da professora da USP de São Paulo. Ela fez um trabalho chamado Ilha de Calor. Olha que interessante esse trabalho. Ela mediu a temperatura no mesmo horário em vários pontos de São Paulo. Até tem um rapaz de arquitetura que está fazendo um trabalho aqui que nós estamos orientando ele. Temperatura. Já viram falar na rua 25 de março lá em São Paulo, aquela muvuca? Além de estar na região central, a 25 de São Paulo tem alta concentração de pessoas, o que também pode ser causa de temperatura. Nesse horário, a temperatura da 25 de março estava entre 32 e 33 graus. Aí ela vai para o Bom Retiro.
bairro no centro de São Paulo, há registro de apenas 0,6% de cobertura vegetal em determinados pontos. 30 graus, no mesmo momento. Aí ela vai para Itaquera. Tem pouquíssimas praças e toda a Zona Leste tem muita construção. 29 graus. No Morumbi, é um dos melhores bairros da cidade com cerca de 40% de área verde. Olha a temperatura, o que a vegetação não faz? 26 graus. E aí ele vai lá para Cantareira, a famosa Cantareira, que vocês têm ouvido falar muito aí, ó, que é uma reserva florestal, temperatura entre 18 e 20 graus. Olha a diferença, de 32 para 20. No mesmo instante, na mesma cidade. Aí o IPCC diz assim, não tem efeito de urbanização. Mas é claro que tem. Tá? Isso aqui não é meu, é a parte científica. Aí chega essa turma toda aí, ó. Tá? Muitos do que se proclamam cientistas apresentam hipóteses sem ao menos analisar os dados reais, ou seja, atém-se mais a modelos do que em dados. Por que o IPCC diz que a temperatura vai subir? Porque é resultado de modelo, não são dados reais. Ele pôs no computador, o computador disse que vai sair aquilo daqui a 100 anos. E ele acreditou fielmente. Nós sabemos que os modelos têm sérios problemas. Hoje isso é. Olha aqui uma coisa. Olha o que o IPCC previu na subida da temperatura. Olha o que está acontecendo com a temperatura hoje, estabilizou. Ele está prevendo isso, a temperatura está aqui, ele ainda insiste em dizer que o mundo está crescendo. Ele olha para cá e esquece de olhar para os dados reais. Parece que é míope. Tem que mandar uma lupa lá para ele. É isso aqui que está acontecendo. Não é isso aqui, é isso aqui. Isso é real. Isso é saída de modelo. Isso é real. Tá? Tem mais um aí, eu acho. Pode passar. Olha aqui, ó. Explosões solares e a variação da temperatura. Como eu falei, os ciclos solares ocorrem de 11 em 11 anos. A cada 11 anos eu tenho maior número de manchas solares e a cada 11 anos eles diminuem. O ciclo aumentou, atividade solar, temperatura subiu. Atividade solar diminuiu, temperatura diminuiu. Atividade solar subiu, temperatura subiu. Atividade solar caiu, temperatura caiu e assim por diante. É o Sol que manda. 99,9% da energia que utilizada nos processos físicos, químicos da natureza, vem do Sol. Vamos passar. Olha aqui que o modelo do IPCC previu até 2015. Isso é a previsão do modelo. E olha o que aconteceu observado. Nós estamos aqui, ó, e ele previu. E ele está dizendo que é isso aqui, ó. Parece que é míope. Tá, vamos lá. Aqui só para mostrar para vocês os anos em que a temperatura subiu muito. 82, 83, nós tivemos um El Niño muito forte, com muita enchente, a temperatura subiu. 97 a 98 foi o maior El Niño já registrado até hoje, a temperatura subiu. 2009, 2010 foi o último El Niño que nós tivemos, temperatura, 2010 está aqui, ó, temperatura subiu. Nós estamos sob a influência do El Niño, a temperatura vai subir, mas é o El Niño, é o Sol, não tem nada a ver. Tá? Vai passar. Vamos lá. Outra coisa que vocês ouviram e ele falou: está derretendo gelo na Ártica. Vocês já viram aquela famosa? Agora, outro dia apareceu o coitado do urso lá, que eu acho que não deram de comer para ele, estava todo magro lá. Não sei o que aconteceu com o bicho, aqui hoje Photoshop, você faz qualquer coisa também, né? Mas está derretendo o gelo, tá? Pior é que eles estão certos, só que eles não têm contra a verdade. Vai passar. Olha como é que está a camada. Isso aqui é de agora, 2015, hein, pessoal? É o último que eu peguei. Camada de gelo no hemisfério norte. Está aqui o site. O normal seria 10 milhões, ele está em 9. Ou seja, lá em cima, no Ártico, nós estamos com quase 1 milhão de quilômetros quadrados a menos de gelo. 964 quilômetros a menos. Eles não estão mentindo, estão falando a verdade para vocês. Vai passar. Agora, o que eles não contam, como é que está o gelo do hemisfério sul? Alguém já falou? Nós estamos com quase 1 milhão de quilômetros quadrados a mais de gelo do que o normal. Isso ninguém conta para vocês. Eles só mostram o que eles querem. Eles selecionam as informações. Está derretendo o gelo. Mas claro que está derretendo. A Terra é uma laranja. Eu aperto em cima, o suco vai para baixo. Eu aperto embaixo, o suco vai para cima.
Eu estou com quase 1 milhão de gelo a menos no hemisfério norte, mas em compensação eu estou com quase 1 milhão de quilômetros quadrados a mais de gelo no hemisfério sul. Um compensa o outro. Podemos passar. Da onde que o IPCC tira essas informações? Dos modelos de simulação climáticas, que são extremamente complexos. Eu não vou entrar em detalhe, mas o próprio IPCC, não sou eu que digo, o IPCC está lá, olha, 2002, página 7, pode entrar no site deles. Diz o seguinte: a aptidão dos cientistas para fazer verificações das projeções provenientes dos modelos é bastante limitada pelos conhecimentos incompletos sobre as verdades do clima. Nós não conhecemos nada do clima. Quanto mais você conhece, menos parece que você sabe. O próprio IPCC admite. Outra, segundo o IPCC, está lá, pode ler o relatório dele, os modelos apresentam dificuldade em simular o ciclo hidrológico principal, tipo e quantidade de nuvem, chuva, absorção de calor pelos oceanos, ciclo de carbono e por aí vai. Ou seja, o modelo não presta. Não é que não presta, presta para nós, lá dentro, fazer simulação na universidade, não para sair para fora. E o que o IPCC faz? Pega o resultado do modelo que ele diz que não serve e diz que o mundo está aquecendo. E ele mesmo diz que não serve. Tá? Não sou eu que digo. Pode passar. Pode passar. Outra coisa, vocês viram aí que deu um tornado em Santa Catarina, lá em Xanxerê, pegou um pedaço da cidade, vocês viram aí na televisão? Deu outro em Francisco Beltrão aí, você lembra? Ah, o mundo está acabando, é o fim do mundo, é o aquecimento global. Vocês já escutam só essas bobagens, não é? Tornados, pessoal, sempre existiram por aqui. O lugar que mais tem tornado no mundo, Estados Unidos. O segundo lugar com mais tornado no mundo é o nosso aqui, o centro-sul da América do Sul, Paraguai, sul do Brasil e Argentina. Sempre foi assim, sempre teve tornado. Só que tornado é um efeito, é um fenômeno extremamente violento, o mais violento, fenômeno meteorológico mais violento, só que ele ocorre numa região restrita, e é de curta duração, alguns minutos, e pega numa área. Tanto é que vocês viram, Francisco Beltrão pegou lá no campo, Xanxerê pegou num bairro, tá? E ele acontece no interior, só que hoje todo mundo tem uma câmera, uma filmadora, hoje o pessoal filma, mas sempre teve tornado. Pode passar, é o segundo lugar do mundo. Pode passar, isso aqui não pode nem entrar. O maior tornado na América do Sul não é agora. Aconteceu em Encarnação, no Paraguai, em 1926. Acabou com a Encarnação e matou centenas de pessoas. Imagine se acontece isso agora. Ah, aquecimento global, o mundo vai acabar, né? Já teve lá, 1926. Paraná tinha 80% de cobertura vegetal, toda a América do Sul ainda. Tá? Não, pode passar. Pode passar. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Pode passar. Essa tese dessa menina eu achei fantástica. Essa menina é a Daniela Souza. Ela defendeu uma tese no departamento de Geografia da USP, isso é uma tese de doutorado sobre a questão do aquecimento global e mudanças climáticas. Eu vou ler para vocês, é um pouco grande, mas eu vou ler porque é muito interessante. O que ela chegou de conclusão? Não é meu, tese de doutorado da USP. As hipóteses que afirmam a existência do aquecimento global e sua culpabilidade pelos eventos extremos não são teorias científicas solidamente estabelecidas e sim saídas de modelos matemáticos do clima, que estão muito longe de conseguirem executar uma simulação suficientemente precisa. Tá? O aquecimento global não é uma realidade. Isso é tese do doutorado. Contrariar a hipótese do aquecimento global hoje é considerado um grave pecado para o progresso da ciência e futuro da humanidade. Por isso que eu não estou em Brasília, eu estou aqui, tá? Problemas sociais e econômicos não são causados pelas mudanças climáticas, mas pela estrutura excludente do sistema capitalista. Vamos passar, depois eu vou comentar com vocês aí. Ainda segundo a Daniela, a incidência de malária, vocês viram aí que falaram que por causa do aquecimento global está aumentando a dengue, está aumentando a malária, vocês já viram falar um bocado de bobagem, né? A incidência de malária, dengue, não é causada pela elevação da temperatura, mas por problemas ineficazes ou inexistentes de saúde pública. Os governos não fazem o que tem que fazer e botam a culpa no aquecimento global fácil.
A escassez de água que está acontecendo em São Paulo, potável, não é provocada pela redução de precipitação, mas pela pressão crescente sobre os recursos hídricos, cada vez menos conservados, e a pobreza e a miséria não são provocadas pelo aquecimento, mas pela concentração de renda. Assim, sendo todos nós culpados pelo aquecimento global, somos todos nós culpados pelas misérias que nos afligem, e não as empresas e governos. Ou seja, os caras não fazem o que tem que fazer, gastam dinheiro, como está aí o país aí, né? Certo? E a culpa de que é? Nós, que temos que pagar imposto, a malária, não investe em saúde, não cuida dos recursos hídricos, não faz saneamento básico, e a culpa do aquecimento global. É isso que quer incutir na cabeça de vocês. Vamos passar aqui. Concluindo, vocês já estão cansados da minha voz? Vamos lá. No passado, os vikings, nós já tivemos a época das... Outra coisa, aqui é só rapidinho. Vocês ouviram falar muito da Groenlândia, que a Groenlândia, o gelo está derretendo, né? Parece que os caras fugiram da escola. Acho que nunca foram para a escola. Tá? Qualquer mapa que vocês peguem, que não seja escrito em português ou inglês, Groenlândia está escrito em Greenland. Nós aportuguesamos para a Groenlândia. Tem um outro país ali do lado chamado Islândia. Qualquer outro mapa em inglês se chama Iceland, terra do gelo. Greenland. O que é Greenland? Em anglo-saxônico, terra verde. E era o que a Groenlândia era até 500 anos atrás. Agora estão preocupados que o gelo na Groenlândia está derretendo. Mas claro que vai derreter. Pois ele vai voltar ao que ele era 500 anos atrás. Era verde. Por isso o nome Greenland. Por isso, parece que fugiram da escola. Quando o Cabral descobriu o Brasil, as últimas colônias vikings começaram a entrar em colapso. Por quê? Porque entre o ano 800 e 1200, os vikings navegavam naquele mar do norte, que hoje é tempestuoso, com aqueles barcos deles, vocês já viram aqueles filmes dos vikings, extremamente frágeis. Eles atravessavam o mar do norte e iam para a Groenlândia. Por quê? Porque a terra era muito mais quente, o clima era muito mais ameno, as temperaturas eram muito mais altas, e eles conseguiam atravessar. No ano 1200 o clima deu uma virada, nós não sabemos porquê. O clima virou e a temperatura começou a cair até chegar na pequena idade do gelo. Os vikings não conseguiam mais andar naquelas embarcações frágeis e atravessar o Mar do Norte. E as colônias vikings da Groenlândia, da Terra Verde, começaram a entrar em colapso porque a Groenlândia começou a congelar. E as últimas colônias vikings entraram em colapso no ano de 1500, foi quando os últimos vikings sumiram de lá, porque congelou. Agora estão preocupados que a Groenlândia vai congelar. É lógico, vai voltar ao que era lá atrás, quando não tinha aquecimento global. Parece que fugiram tudo da escola. Por gentileza. O oceano vai aumentar. Isso aqui é do Serviço Meteorológico Australiano, mas está difícil de ver. A variação da maré do oceano não tem nada mostrando que o oceano vai subir aí. Terminando, a década de 30 foi a mais quente desde 1860. A década de 30, não essa. O ano de 1934 foi o mais quente até hoje, pessoal. 1934. O Paraná tinha 80% da área verde. Tá? Os meses mais quentes, janeiro e fevereiro de 98, quando foi o maior El Niño. Tá? E o mais frio provavelmente foi 1661. Não é agora. A década de 30 teve os 4 anos mais quentes dos 10 anos. 34, 31, 38, 39. De 2000 para cá, só 3 anos estão entre os mais quentes. 98, 99, que foi o El Niño, e 2006. A década de 30 foi extremamente quente. Extremamente quente. Catástrofes meteorológicas sempre existiram e vão continuar existindo. Qualquer coisa hoje é culpa de mudança climática. 1877 a 79 foi a maior seca no nordeste do Brasil, uma das maiores do mundo. Matou 500 mil nordestinos. 3 anos de seca. Na China, morreu mais de 5 milhões. Desculpa, na Ásia. Tá? Isso foi 1800, não foi agora.
Maior onda de calor nos Estados Unidos, 1896. Só em Nova York matou 3 mil pessoas. 1788, 21 e 87, pela ordem, os 3 anos mais secos da Inglaterra. Os furacões, teve lá o tal do Katrina, teve o furacão não sei o quê, os maiores, não, os furacões antigamente eram muito mais violentos. E o maior furacão até hoje registrado no Golfo do México em 1900. Tá? Chegou na cidade de Galveston e matou mais de 10 mil pessoas. 1900, não é agora, lá atrás foi muito maior. Catástrofe sempre teve e vai continuar tendo. Pode passar, vocês vão passar, porque não. Pode passar, que não vai dar tempo, isso aí também vai passar. Sensacionalismo de órgãos da imprensa, junta com político que não sabe nada e só atrapalha. Ajudam na confusão. Seleciona informações alarmistas como enchentes, secas, ventanias e que não tem nada a ver com gases de efeito estufa. Ou seja, esse ano vocês vão escutar bastante. Vai ter alagamento. De sexta-feira até segunda, terça-feira vai ter granizo, ventania, provavelmente algum tornadinho por aí, se alguém filmar. Vão dizer que é o aquecimento global. Não é! Isso aqui vai acontecer, porque tem que acontecer, porque tem El Niño. Nós vamos ter enchente em Santa Catarina, nós vamos ter enchente em alguns outros lugares, nós vamos ter seca no Nordeste, nós vamos ter seca na Amazônia. Vocês vão escutar, é o aquecimento global. Vai ter seca na Amazônia, vai ter seca no Nordeste. Não tem nada de aquecimento global, essa é a variabilidade natural do clima. Por favor, vamos passar aqui. Fenômenos meteorológicos ou climáticos discutidos por especialistas que não têm relação com meteorologia e se nomeiam ambientalistas. Não tenho nada contra a ONG, eu acho que tem ONGs que fazem coisas muito sérias. Mas tem um bocado de ONG por aí. O cara morou a vida inteira no 20º andar no prédio lá no centro de Curitiba, nunca botou o pé na merda de uma vaca lá no campo. Se você mostrar um pé de milho, o cara não conhece. O único milho que ele conhece é aquele que ele vai comer lá na praia quando vai passear, mas ele não conhece o pé de milho. E vem querer discutir e se nomeia ambientalista. Mas você é o quê? Eu sou advogado. Mas não tem nada a ver. Se junta numa ONG qualquer aí, tá? Tipo WWF, vocês viram, né? Vocês viram o rolo que está com a WWF? Ajudando a Monsanto a criar transgênico, né? Pagando salários milionários para os diretores da WWF. E não sou eu que falo. Está lá no livro daquele alemão lá que detonou com todo mundo lá, tá? Mantida pela coroa inglesa. Mantida pela coroa inglesa. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas vamos lá então. Fazer previsões inverificáveis para 2100 é muito extremamente custoso, sendo que existem tantas coisas a realizar. Nós estamos com um problema de água em São Paulo, nós não temos esgoto, nós não temos escola. Estamos discutindo previsão para 100 anos. Pare! Nós temos coisa mais séria para fazer hoje. Tá? Vai passar. Vai passar. Ó, olha a hipocrisia do negócio. Confunde-se clima com poluição. Temos que combater a poluição. O lema, é necessário salvar o planeta. Mas para que isso? Admite-se o direito de poluir mediante comércio de carbono. Pera, por que isso é hipócrita? Eu não quero parar de poluir? Não, eu vou lá e compro o teu direito, aí eu posso poluir. Pera um pouquinho, deixa de ser hipócrita. Eu quero parar de poluir, não quero comprar direito de ninguém. Mas tudo vira comércio. A hipocrisia é grande. Pode passar. Pode passar. Para a NOAA, Serviço Meteorológico Ambiental dos Estados Unidos, o ano de 2015 vai ser o mais quente, nem terminou ainda. Já, tá certo? Para o NCEP, que é um órgão de dentro da NOAA, que é o National Center for Environmental Predictions, que é um órgão da NOAA, isso não é verdade. Por quê? Olha o que a NOAA faz. Isso aqui é a carta do NCEP. Está frio na Antártica e está frio na Groenlândia. Olha o que a NOAA faz para fazer a média dela. Ela tira os dados da Groenlândia e tira os dados daqui. Essa é a carta do NCEP, essa é a carta da NOAA. Por que ela tira? Ela diz que na Antártica os dados não são confiáveis e na Groenlândia não é confiável. Claro que é confiável, as estações são iguais. Claro que vai aquecer, eu tiro o frio, aí vai ser o ano mais quente, é lógico, os dados, tá certo? Pode passar. Olha isso. Não, esse aqui, né? O que esse camarada falou só por baixo? Isso aqui é o Serviço Meteorológico da britânico, Met Office, diz que provavelmente 2014 e 2016 estejam entre os anos mais quentes já registrados. Disse Roman Sutton, professor do Centro Nacional de Ciências Atmosféricas da Inglaterra. Ele acredita que o aquecimento global voltará a acelerar após uma relativa estabilidade. Espera um pouquinho.
sustentabilidade que eu mostrei para vocês. Por que o modelo dele não previu que a temperatura ia estabilizar? Porque não funciona, é óbvio. Vai passar. Não, aqui já passou, pode passar. Para encerrar, isso aqui é um colega meu molhou, ele foi pesquisador do INPE por muitos anos, é um dos representantes do Brasil do IPCC, comunga da mesma ideia que eu, também sofre bastante, muita cacetada, tá certo? E ele hoje se aposentou do INPE, é professor da Universidade Federal de Alagoas. Ele diz o seguinte: o fato do aquecimento global observado, muito provavelmente ter sido causado por uma variabilidade natural do clima, não é aval para o homem continuar a degradar o meio ambiente. Ao contrário, considerando o aumento da população, o bom senso sugere a adoção de políticas de conservação ambiental bem elaboradas e mudanças de hábito de consumo, nós somos muito consumistas, para que as gerações futuras possam dispor dos recursos naturais que dispõem atualmente. É isso aí, pessoal. De nada. Alguém tem alguma dúvida? Nem perguntaram nada? Não concordaram comigo? Não, tudo que eu trouxe aqui é realmente comprovável. Obrigado pela paciência. Eu não sei se eu passei do tempo, professor. Eu acho que é isso mesmo.